que se eu montasse só um plano alimentar e entregasse para elas, elas não teriam adesão. Por quê? Assim como o Luiz, elas tinham que primeiro mudar a mente. Muito do que nós fazemos tá aqui, gente, ó, está relacionado ao que nós pensamos, ao que nós desejamos, às nossas emoções. Então eu comecei a ensinar nas minhas consultas. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Denise. Eu sou Luiz. Nós somos o casal de saúde e juntos nós ajudamos casais a emagrecer em apenas 21 dias. Com o método 80-20. Exatamente. Mas hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história, contar como eu cheguei ao método 80-20, que já ajudou vários casais, né, a emagrecerem de forma definitiva, centenas de casais. Mas antes de contar para vocês como eu cheguei a esse método, nós vamos contar um pouquinho da nossa história, né, amor? Isso mesmo. Meu lindo, ó, eu chamo ele de lindo, ele me chama de linda, então a gente se chama assim, né, amor? E de razão também. E razão da minha existência. Isso. Então, dá a sequência. para de fazer rir, amor. Então vamos lá. Como eu cheguei ao método 80-20? Quando eu era criança, eu era gordinha, né? Sempre fui gordinha ali na infância. E a minha mãe conta que eu ficava levantando os bracinhos assim, falava assim, pega a gorda, pega a gorda. Então eu era gordinha ali quando eu era criança. Na minha adolescência, eu também era um pouquinho gordinha. Inclusive, eu sofria preconceito de amigos, de parentes. Escuta só o que um tio meu fez comigo na minha adolescência. Ele chegou pra mim e falou assim, sabe por quê? Você é gorda e feia desse jeito? Porque você toma refrigerante. E se você continuar tomando refrigerante, você vai ficar mais gorda e mais feia. Aí imagina a minha mentalidade na época, um adolescente ali, quando meu tio falou isso. Dali em diante, eu nunca mais tomei refrigerante, né? Depois que ele falou isso. E aí eu comecei a preocupar com o meu corpo, porque criança, né, não se preocupa muito. Mas eu comecei a preocupar com o meu corpo, me matriculei numa academia, aí comecei, né, toda empolgadinha ali na academia, adolescente, 16 anos, comecei na academia com 16 anos, consegui emagrecer um pouquinho, mas nunca evoluía, né, ficava ali, o famoso treina para comer, né, fica ali empatado, a conta não fecha, a conta não fecha, você não evolui. Mas eu queria evoluir, na época, queria mudar minha composição corporal, queria ter mais massa muscular. E aí eu procurei ajuda de nutricionistas, consultei com várias nutricionistas. Fui no nutrólogo, que na época me passou até medicações, mas eu, gente, adolescente, eu não tinha nem condições de comprar aquelas medicações para emagrecer, né? E aí eu buscando sempre conhecimento, queria aprender, porque eu queria mudar minha composição corporal. Na academia eu conheci vários profissionais da saúde, personagens, atletas de fisiculturismo, né, aqueles mais fortinhos. Então eles tinham uma experiência, sabe? Eles foram me dando alguns conselhos, faz isso, faz aquilo, mas nada muito certeiro. Eu falei assim, gente, eu vou fazer nutrição, faculdade de nutrição, porque eu quero aprender. Eu quero aprender para ser independente, para montar um plano alimentar para mim, para evoluir meu corpo. E aí eu entrei na faculdade de nutrição. Foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Só que aí na faculdade eu já aplicava as coisas que eu aprendi lá, mas também o que os meus amigos me ensinavam. Então assim, eu tenho uma experiência também que a faculdade não ensina, né? E ali na faculdade, já no finalzinho da faculdade, eu comecei a fazer os estágios obrigatórios, né? Eu fiz estágio em hospital, então eu trabalhei em hospitais, eu trabalhei num restaurante, numa loja de suplemento, e aí foi aí que eu conheci o lindo. Foi. Foi nesse estágio, no meu último estágio,
finalizando ali a faculdade, eu conheci o Lindo. E aí eu vou deixar ele contar um pouquinho da história dele, né? Da evolução dele, porque vocês que estão aqui chegando agora, o Lindo emagreceu 56 quilos. 56 quilos. Eu vou deixar ele contar um pouquinho, inclusive da versão dele, de como nós nos conhecemos, né? Porque cada um tem uma versão, né? Homem tem uma versão, nós mulheres temos outra versão. A minha versão é verdadeira. Não, eu prefiro a minha. Mas assim, eu vou depois falar a minha e depois eu volto pra falar como eu cheguei ao método, tá bom? Então vai lá, amor. Então vamos lá. Meu nome é Luiz, né? Como vocês sabem. E então, eu sou de Goiânia, tenho 2 irmãs mais velhas, sou o único filho homem, caçula, não sou mimado, nunca fui. Nunca fui, isso é intriga da oposição. Abafa o caso. E, enfim, sou de uma família bem tradicional, tive uma infância que eu não era gordo, mas eu também não era magro, eu sempre fui mais cheinho, e mantive isso até mais ou menos a adolescência. Na adolescência eu emagreci bastante, fui magro durante um período, mas aí eu comecei a engordar. Por volta dos 20 e poucos anos eu comecei a ganhar muito peso. Trabalhava muito, sem rotina, sem priorizar as coisas, eu acho, e fui acabando deixando o que era mais importante, que era a saúde, de lado. Fui deixando as coisas de lado e fui aos poucos engordando sem parar. Foi algo realmente assustador, porque chegou um momento que eu estava realmente muito doente. Diabético não, cheguei a pré-diabético, né? Tava pré-diabético, tava já com hipertensão, tava problema de estômago, fígado, enfim, tava uma bomba relógio praticamente. E nesse momento como é que a gente começa a se preocupar, porque depois de alguns episódios, né, de pressão alta, principalmente, eu me deparei com um médico que falou: deixa eu te falar, se você continuar nesse ritmo aí, você vai morrer. É o que vai acabar acontecendo, porque estava tudo muito desregulado, todos os meus exames, tudo muito ruim, né? E eu vi que realmente precisava de ajuda, que eu não ia conseguir fazer as coisas como deveria. Enfim, aí aos poucos eu fui conversando com outras pessoas, fui conversando com alguns médicos, e aí foi quando realmente eu resolvi fazer uma cirurgia, fiz uma bariátrica, que foi um primeiro passo para eu começar a emagrecer. E logo na sequência disso eu percebi, na verdade, que eu precisava, na verdade, era mudar a cabeça, porque não adiantava nada eu fazer e continuar com os mesmos hábitos, né? Então isso foi uma coisa que mexe muito com a gente. Então foi quando eu comecei a pensar, a tentar pensar diferente, mas eu não conseguia, né? Eu ainda tinha aquela mentalidade, né, de uma pessoa obesa, pessoa gorda e tal. E eu sentia que faltava alguma coisa, não sei isso aqui, ó. O que faltava? Isso aqui, ó. O que era esse aqui? Eu na sua vida. Esse aqui é você. Faltava isso aqui. Faltava eu na vida aqui, dele. Faltava isso aqui. Faltava isso aqui, eu na vida dele. Aí faltava isso aqui. Calma. Antes, conta um pouquinho da sua história. Qual parte? Das viagens, das roupas, o que acontecia antes de você evoluir. Tá. Na época que você tava... Me ajuda nesse processo aí, de lembrar. Então, aí, eu sempre sofria com viagens porque eu tinha que levar medicações, eu sempre sofria com viagens porque eu usava o CPAP, que era um aparelho para respirar melhor, tinha apneia, roncava muito, enfim. E isso tudo vai perturbando a gente demais, né? Inclusive viajei para fora do país, não podia andar em algumas certas montanhas-russas porque não me cabia. Quando você vai, por exemplo, numa loja, a roupa que te escolhe. Então essas pequenas dores que a gente vai sofrendo, isso vai acabando com a gente, né? A gente vai entrando num processo de depressão, a gente vai ficando muito mal, né? Mas eu sempre fui um cara muito extrovertido, eu sempre
levei minha vida muito tranquila assim e não deixava essas coisas transparecer, apesar de estar sofrendo muito com isso. Então foi aos poucos aí, que eu fui. Aí no momento que apareceu isso aqui, ó. Que momento foi esse? Aí tá. Aí num determinado momento da minha vida, já muito ruim, eu fui visitar uma cliente minha, né? Porque eu trabalho com, apesar de eu trabalho com suplemento alimentar há muitos anos e apesar disso, eu nunca fui muito adepto a esse estilo de vida da suplementação e tal. Sempre convivi nesse meio, mas não praticava. Deveria praticar e não praticava. Só vendia. Só vendia. E aí, enfim, aí um belo dia visitando uma cliente, eu me deparo com quem? Quem que tava lá? Aqui, ó. Eu. Tava lá. Aí, enfim, como eu sou um cara meio difícil, eu não dei muita moral, né? Foi. Não dei moral porque não era. Não era. Ele não me queria, não me queria, né, mano? Até queria, mas eu tinha que valorizar o passe. Enfim, valorizei o passe e aí eu percebi que ela começou a me dar moral, né? Ela começou a me dar mole. Foi. Pá, aquela coisa. E aí nesse processo todo... A versão dele, né? Não, mas calma, foi isso mesmo. Aí nesse processo todo, o que aconteceu? Eu dei pra ela um berlock. Porque na verdade eu descobri que teve uma festa dela de aniversário que foi toda temática de ovo, que ela come pouco ovo. Tá? Gente, eu amo ovo. Ela come pouco. Se eu pudesse, eu comeria só ovo na vida. Ela teria uma granja, na verdade. Meu sobrenome é quase Denise Menegas Ovo. Porque eu gosto muito. Aí, quando eu vi que a temática era o ovo, o que eu fiz? Muito sacada do cara. Eu fui lá e comprei vi que ela tinha uma pulseirinha de berlock. Aí eu comprei um berlock pra ela, que era uma frigideira com ovo dentro. Tá vendo? Pega a dica aí. E aí, foi quando ela se apaixonou, né? Né? Exatamente. Essa versão dele, né? Mas foi isso. Eu apaixonei mesmo pelo sorriso. Me ganhou com berlock de ovo. E daí em diante, né? Nós começamos a conversar, a nos relacionar. Logo a gente estava namorando, né, amor? E aí foi justo nesse período que ele tinha feito a cirurgia e precisava mudar os hábitos, né? E aí eu entrei nessa parte, ajudando ele nessa parte. Aí nesse momento eu já tinha formado, já estava atendendo, já estava no consultório. Graças a Deus eu saí da faculdade, assim, já tinha algumas pessoas esperando eu ali formar já para consultar comigo, porque eu tinha, igual eu falei para vocês, eu tenho, né, essa experiência fora da faculdade também. Eu já colocava em prática, né? Eu aprendi muito na faculdade, mas eu sei muito também com a convivência com outras pessoas, com outros profissionais da saúde. E aí eu comecei a atender, comecei a ver as dores das minhas pacientes. No início eu atendia muito mulheres, né? Mulheres casadas, numa faixa etária de 30, 40 anos. E aí eu fui vendo as dificuldades delas, que eram muito parecidas com a do Luiz, né? Que queriam emagrecer, que queriam entrar naquela roupa que não conseguia, a autoestima estava baixa, o relacionamento não estava legal, porque quando a autoestima está baixa, a mulher acaba se afastando, né, ali do marido, fica com vergonha. Então, essas pacientes começaram a evoluir, né? Só que naquele início eu percebi uma coisa, que se eu montasse só um plano alimentar e entregasse para elas, elas não teriam adesão. Por quê? Assim como o Luiz, elas tinham que primeiro mudar a mente. Muito do que nós fazemos tá aqui, gente, ó, está relacionado ao que nós pensamos, ao que nós desejamos, às nossas emoções. Então eu comecei a ensinar nas minhas consultas. Todas que chegavam lá, eu falava assim, olha, eu quero que vocês aprendam, para vocês terem autonomia alimentar, para vocês saberem o que comer, não é deixar de comer. Isso é uma coisa que eu prego.
Não é deixar de comer, é saber o que comer. Então eu comecei a ensinar. E aí eu fui desenvolvendo o meu método, vendo quais eram as dificuldades, o que eu poderia fazer para ajudá-las sem dieta restritiva, porque a pior coisa, e foi um dos motivos que eu não consegui evoluir lá na minha adolescência, quando eu queria melhorar o meu corpo, é porque as nutricionistas me passavam dietas muito restritas. Deixar de comer o doce, deixar de comer o arrozinho que eu gosto. Eu falei, não vou dar conta, eu não dava conta de seguir. Aí então eu já entrei com essa mentalidade. Eu falei, eu não posso fazer isso com as minhas pacientes. Não quero que elas deixem de comer, eu quero que elas aprendam. E aí eu fui desenvolvendo o método e aplicando com o Lindo. E assim, quando ela começou a me contar sobre o método e tal, as coisas e como funcionava, aí eu falei, beleza, vamos fazer e ver como é que é. E a princípio eu fiquei estranho, porque o que ela falou? Coma. Eu falei, mas tá errado, né? Não é pra emagrecer, eu tenho que comer? Ela falou, você vai ter que comer. E aí só que ela começou a me mostrar não só o fato que eu tinha que comer, mas como comer, né? Então ela me mostrou como comer, ela me passou foi todo um passo a passo que me ajudou, assim, enfim, eu consegui perder 56 quilos, é algo realmente, eu fiz uma mudança de vida totalmente, né? Hoje eu não tomo mais nenhum medicamento, a minha vida mudou completamente, assim. Pressão hoje é de atleta, né? Hoje é atleta. Não toma nenhum medicamento. Não toma mais nenhum medicamento, pra nada, entendeu? Então, eu acho que realmente foi uma mudança de chave, de posicionamento na minha vida que fez com que eu entendesse todo esse processo, entendesse principalmente que é muito mais fácil do que eu imaginava. As pessoas às vezes colocam na cabeça que é algo impossível de se conquistar ou algo, enfim, que não é para elas, mas não, eu te garanto que entendeu? E o fato de também a gente nesse processo todo resolveu fazer a Denise, na verdade, né, me convidou para participar aqui agora com ela. Isso, eu falei, isso é muito legal, porque realmente quando a gente faz juntos, a gente percebe que é muito mais fácil, mas muito mais fácil, né? A gente se apoia demais, as nossas refeições, um dia que um está mais baixo, o outro vai lá e puxa o outro para poder fazer alguma coisa e tal. Então, eu cozinho aqui muito bem, inclusive, né, meu bem? Ele que cozinha aqui em casa. Não, mas não é só eu cozinhar, ela cozinha, mas é porque eu gosto, né? E a gente acaba desenvolvendo o gosto por outras coisas que eu jamais imaginava, né? Exercício físico mesmo era algo que eu não praticava e hoje eu sinto falta. E eu acho que tudo partiu da alimentação. A alimentação conseguiu me resgatar de um lugar onde eu estava, que me trouxe não só o corpo, mas como uma limpeza da mente também. Então, acho que isso é muito importante frisar, que a gente consegue ter um redirecionamento, eu acho, da mente. E no consultório, igual eu falei para vocês, eu fui vendo, né, as histórias das minhas pacientes, igual eu falei, algumas casadas, namorando, e eu vi o quanto o parceiro influencia de forma positiva ou negativa nos objetivos dela. Porque quando você tem um parceiro que te apoia, os dois evoluem juntos. Agora, quando você quer voar e tem alguém te puxando, não vai, você fica no mesmo lugar. Então, assim, as minhas pacientes começavam a evoluir, começavam a emagrecer, convidavam os maridos, né? Os maridos iam consultar comigo, aí os dois faziam juntos. Olha o tanto que é legal. Você não precisa preparar só a sua refeição diferente, né? Porque às vezes o homem tá ali comendo uma pizza ou um sanduíche, não que você não possa comer, você pode e deve comer se você aprender a equilibrar a sua alimentação. Mas às vezes quando a mulher está focada e o homem não está, ela acaba cedendo, né? Ela fica com vontade, quem não tem vontade? Eu tenho vontade, né? Então ela acaba cedendo e isso atrapalha no processo de emagrecimento dela. Então quando os dois estão no mesmo processo,
com o mesmo objetivo, é muito mais fácil, mais rápido, porque os dois, um motiva o outro ali. E é o que acontece com a gente aqui, né, amor? Com certeza. Nós dois preparamos nossas refeições, chega fim de semana, às vezes as pessoas, né, convidam a gente, vamos fazer uma coisa. Hoje nós precisamos preparar as refeições, porque vocês precisam também, muita gente me procura, fala, eu quero emagrecer, o que eu faço? Eu já deixei de comer o pão, eu deixei de comer o arroz. Não é isso, tá? Você precisa aprender a se organizar. Então, organizar a sua rotina, saber onde você está, onde você quer chegar. Então, foi toda essa mudança de hábitos que eu fui ensinando pro Lindo, que nós vamos fazendo juntos, né? Porque o que adianta se eu tivesse ensinado para ele o que eu aplico ali com as minhas pacientes, o que, né, eu falei para ele fazer e eu não fazer. Então, é os dois juntos, um somando na vida do outro. E aí, na faculdade, né, depois da faculdade ali, vendo todas essas dores, eu desenvolvi um método que é o 80-20. E nesse método, que é o equilíbrio, né, ali, 80% da alimentação que você fizer de forma adequada, 20% que você sair fora um pouquinho, não vai atrapalhar, tá? Mas falar do método, eu até poderia falar, mas não daria tempo de falar de todos os detalhes do método. Mas depois eu faço uma outra live falando do método. Hoje era para contar um pouquinho da nossa história, para vocês conhecerem um pouquinho mais a gente, como o Lindo evoluiu, né? Como ele mudou os hábitos, as dificuldades que ele tinha, o quanto é difícil, né? Nós sabemos que é difícil quando os dois não estão no mesmo objetivo. Então nós queremos mostrar para vocês que quando os dois fazem juntos, o processo é muito, né, mais prazeroso, né? Exatamente. A gente consegue curtir o processo. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Curtir o processo, porque aí quando você começa a ver a sua evolução, você consegue entender que aí você está no caminho certo, entendeu? Inclusive, até aproveitar a oportunidade para falar o seguinte: se você conhece alguém que passou por isso, que está passando por isso, ou um casal que precisa entender um pouco mais sobre isso, compartilha com ele esse vídeo, peça para seguir nas nossas redes sociais, indica para ele isso, que com certeza vai ser algo benéfico para ele e para qualquer pessoa que você possa conhecer. E emagrecimento não é só estética, né? Muitas pessoas buscam emagrecer por questões de estética, mas é saúde. E outra, né? Quando o casal, por exemplo, tem casais que têm filhos. Quando o casal começa a fazer juntos, os dois começam a ter resultado e tem filhos, isso reflete até na saúde dos filhos. Então, assim, é a família inteira que fica saudável. Porque os filhos, vocês são exemplos, né? Vocês são as referências dos filhos. Então, se você tá ali com uma alimentação desregrada, engordando, né? Indisposto, tá ali todo... O filho fala... Eu vou ser igual ao meu pai, eu vou fazer a mesma coisa que o meu pai faz. E uma coisa que eu falo é o seguinte: se você não dá o exemplo, você não pode cobrar. Exatamente. Como você vai chegar no seu filho e falar assim, você não pode comer essa batata frita? Aí o filho vai chegar pra você e falar assim, mas você come. Então, para você poder cobrar, você tem que se dar o respeito ali, né? Você tem que dar o exemplo, né? Você tem que falar, olha, o papai come isso aqui, a mamãe come isso daqui. Então, o filho, ele começa a aderir também, né? Ele começa a ficar saudável, porque eu vejo muito que tem casais obesos e os filhos estão obesos, né? Crianças de 5, 6 anos. Então, imagina se você ama, né, seu filho, seu marido, né, ali, se você ama o seu marido, faça por ele, conscientize ele, né, mostre isso que eu fiz com o Lindo, de mudar a mentalidade. Isso, e assim, e não que você vai ter que deixar de comer essa batata, tá? Não é exatamente, você vai começar a ter novas escolhas, né, fazer algumas preferências alimentares que são interessantes, porque o método fala justamente isso, é 80-20, né? Então, mas para você poder praticar esses 20, você tem que estar alinhadinho. Hoje, pelo fato da gente já ter passado por isso, a gente pratica esses 20.
a gente num final de semana, depois de fazer uma semana inteira de forma correta, no final de semana a gente pode comer eventualmente alguma coisa, uma refeição ou outra fora, que isso não vai atrapalhar em absolutamente nada o nosso processo. Então isso torna o processo, a adesão ao processo muito mais fácil. O pessoal fica imaginando que é só dieta restritiva e que funciona, e é pelo contrário. Se você consegue ter esse entendimento, eu acho que rola um alívio, né, para você seguir o negócio, né? E aí, com essa nossa história, né, com esse exemplo vivo que eu tenho aqui dentro de casa, com o orgulho da Nutri que eu tenho aqui, eu comecei, né, muita gente, eu conto a história dele para todo mundo, e a gente é muito conectado, né, amor? Nós somos muito conectados, assim, um com o outro. Nós fazemos tudo junto. Por quê? Por opção, né? Porque eu não consigo desgrudar. Eu não consigo desgrudar. Então, nós tivemos essa ideia, né? De falar, vamos criar, abrir um Instagram para falar com casais, né? Já que nós estamos, você, né? Eu estava ali como nutricionista, vendo tantas evoluções de casais, eu falei, verdade, você tem razão. E aí a nossa história, aí nós abrimos, né, essa rede social nossa aqui, para dividir um pouquinho da nossa rotina, do nosso dia a dia aqui, das nossas atividades físicas aqui que nós fazemos, dos filhos, né, amor? Nós temos filhos, dois cachorros e uma gata, por enquanto. E para motivar vocês, né? Porque é isso que nós queremos, é mostrar para vocês que é possível. E quando os dois fazem juntos, é muito melhor. Né, amor? É verdade, com certeza. Acho que o fundamental é isso, é vocês se apoiarem e tá vibrando do mesmo jeito. Eu acho que isso faz a total diferença no processo. Então, aproveitem para curtirem juntos isso aí, porque vocês vão não só emagrecerem, mas como se conectarem muito mais um com o outro. Porque tudo melhora. A disposição, a libido, né? Melhora, Opa, libido. Vários fatores interferem, né? Como eu falei para vocês, quando a autoestima do casal está melhor, o humor melhora, a energia melhora, a família, a união, o relacionamento. Então são vários fatores. Então é isso que nós queremos trazer para vocês, ensinar vocês, ajudar vocês a emagrecer em apenas 21 dias com o método 80-20. E, como eu falei, depois eu venho explicar mais sobre esse método, porque agora eu não consigo falar tudo, mas já siga, né, nosso perfil nas redes sociais, para vocês não perderem, porque diariamente nós estamos postando dicas sobre emagrecimento, né, sobre saúde, relacionamento, vocês vão ver o nosso dia a dia, né, porque nós queremos compartilhar isso com vocês, para vocês verem que é possível, que é real, né, não é nada fake não, né, amor? Nunca será. Então é isso, gente, muito obrigada, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, já curte esse vídeo, comente, ó, a voz indo embora já. Então dá uma tossidinha. Já curte esse vídeo, comente, compartilhe, convide os casais, desafie o seu marido, a sua esposa, né? Se você é o homem que está aqui, fala, vamos fazer, vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, né? Se você quer saber como você vai chegar lá no seu futuro, você tem que começar a cuidar agora. Verdade. E outra coisa, se você não cuida da sua saúde hoje, se você não tira um tempinho, se você fala assim, Denise, eu não tenho tempo, a minha vida é corrida, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Se você não arrumar um tempo para cuidar da sua saúde hoje, lá no futuro você vai ter que arrumar um tempo para cuidar da sua doença. Então comece hoje, chega de desculpas, já chama o maridão, já entra lá no nosso feed, vê um videozinho e fala, vou mandar esse para ele. E já comece hoje mesmo. É isso aí. Então, muito obrigado a todos vocês aí. Ativem os sininhos, façam tudo que possam fazer aí para vocês não ficarem de fora do processo todo nosso aqui e não perder essas dicas que a gente vai dar daqui para frente, tá bom? É isso aí, até a próxima. Muito obrigado. Beijinho, né, amor? Beijinho.